Olá a todos e a todas, meus amados e amadas, que nos acompanham em nosso canal do YouTube, especialmente aqueles que gostam de acompanhar quando eu falo sobre mediação, conciliação e arbitragem. Hoje resolvemos falar um pouco sobre o que norteia, certo? A conciliação, mediação e arbitragem. A conciliação nos norteia a uma solução permanente de litígio que se encontra disponíveis em nossos tribunais. A conciliação é uma solução que nos permite, certo, a resolver esses conflitos de litígio e estão ou está todos os dias nos tribunais, que depende de uma decisão própria de conciliar. Esta decisão é sua. Vamos entender um pouco sobre como funciona e quem pode conciliar. Entre a mediação e a conciliação e a arbitragem, existem algumas diferenças, tais como na mediação, o mediador irá facilitar o diálogo entre as partes. No entanto, não pode opinar. E sim, as partes é quem apresentam as soluções. Já na conciliação, o conciliador participa efetivamente, tanto que pode sugerir soluções para o término do conflito. Já na arbitragem, as partes irão indicar um ou mais árbitros que irão conduzir e dar solução para o caso, ao invés de levá-lo ao judiciário. A arbitragem, na arbitragem, as partes indicam os árbitros, que irão dar a solução para o caso, ao invés de levar para o judiciário, como eu acabei de falar. E na conciliação e na mediação existem determinados princípios, que são eles. O primeiro princípio é o princípio da independência do mediador e conciliador. O referido princípio, ele se relaciona com a atuação do conciliador e o mediador, os quais exercem papel de auxiliares da justiça. Portanto, não podem sofrer pressões externas, seja das partes, de juízes, de advogados ou de qualquer outro sujeito interessado no processo. O segundo princípio vem a ser o princípio da imparcialidade do mediador e conciliador. É um princípio tão importante e sério, posto que diz respeito ao impedimento do mediador ou do conciliador, quando, do ponto de vista das partes, que elas podem arguir aí então a suspeição. O terceiro princípio é o princípio da autonomia da vontade. Neste princípio, seja na conciliação ou mediação, é aplicado para que as partes possam ter a autonomia de celebrar acordo, respeitando a autonomia da vontade e obedecendo às regras e procedimentos, seja na conciliação ou mediação, e que tais regras e procedimentos em tais regras e procedimentos se deve a como fazer, como se comportar e qual o período da mediação. O quarto princípio diz respeito à confiabilidade, no qual
o mediador, ele o mediador ou o conciliador, ele não pode expor o que eles presenciam em audiência. E que os conhecimentos que tiveram na condição de mediador e ou conciliador devam ficar em sigilo, inclusive de se negar a depor como testemunha. O quinto princípio é o princípio da oralidade. Tal princípio, ele tem como objetivo principal o de que a audiência seja sempre feita oralmente. O sexto princípio é o princípio da informalidade. O referido princípio, ele tem como objetivo principal o de que as audiências sejam informais, sem linguagens rebuscadas e com aqueles informalismos exacerbados. O sétimo princípio é o princípio da decisão informada. Tem o referido princípio o de procedimentar uma decisão final, que é nada mais que o acordo, produzindo tal decisão baseada nas informações dadas pelas partes, apresentadas e acordadas, tanto nos termos como em suas consequências. Bom, sabemos que grande parte da sociedade tem um processo na justiça que pode tentar resolver este problema, o referido problema, de forma negociável, através de uma conciliação. De forma que, em assim querendo, deve-se deslocar até uma unidade do judiciário e procurar o núcleo ou setor de conciliação, informando ali que quer conciliar, isso tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal ou até na Justiça do Trabalho. No entanto, cabe-se observar que não se a outra parte não aceitar a conciliação, o juiz não pode obrigar a fazer a conciliação ou a conciliar. O que se deve ter em mente é que na conciliação existe o fator chamado ganho de tempo. Haja vista que é uma forma participativa e rápida de resolver um conflito, em que ambos os conflitantes decidem a melhor forma de resolução do impasse. Em outras palavras, dizendo, tanto você como a outra parte irão decidir decidir não. As partes, tanto você como a outra parte, irão desistir de receber o que de fato merece, posto que na conciliação não existe vencido ou vencedor. Todos trabalham juntos para que possam satisfazer ali os seus interesses, sem contar com os benefícios que a conciliação trará. Ou seja, que as partes não precisam gastar tempo com documentos, sofrer desgastes emocionais pelo fato da demora que pode haver no judiciário, e ainda por ser um ato espontâneo, voluntário e de comum acordo, que deve ocorrer aí então a pacificação entre ambas as partes. Também observamos que todos os acordos obtidos por meio da conciliação, ela tem força de decisão judicial, pois ela sempre será homologada por um juiz. Bom, são vários os tipos de conflitos que podem ser resolvidos com a conciliação por meio de um acordo. Citamos alguns deles. São pensão alimentícia,
guarda dos filhos, divórcio, etc. Partilha de bens, acidentes de trânsito, dívidas em banco, danos morais, demissão do trabalho, questões de vizinhança, etc. Portanto, devemos entender que o pior acordo é melhor que uma briga. Procure um tribunal onde seu processo foi instaurado, busque o núcleo ou centro de conciliação, comunique que deseja fazer acordo e, caso a outra parte aceite conciliar, será marcada uma audiência auxiliada por um conciliador, onde as partes poderão construir ali a solução mais satisfatória para ambas. Vejamos agora qual a diferença entre mediação e conciliação. A mediação é uma forma de solução de conflitos, na qual uma terceira pessoa neutra e imparcial facilita o diálogo entre as partes, para que elas construam com autonomia e solidariamente, certo? Através da solidariedade, a melhor solução para o conflito. Já a mediação é um procedimento estruturado, não tem prazo definido e pode terminar ou não em um acordo, pois as partes têm autonomia para buscar as soluções que acham que se compatibilizam com seus interesses e necessidades. Já a conciliação, que é um método utilizado em um conflito mais simples ou restrito, no qual o terceiro facilitador pode adotar uma posição mais ativa, porém neutro com relação ao conflito e além de ser imparcial. É um processo consensual breve que busca uma efetiva harmonização social e a restauração dentro dos limites possíveis na relação social das partes. As duas técnicas são norteadas por princípios como a informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade, oralidade, flexibilidade processual. E os mediadores e conciliadores atuam de acordo com os princípios fundamentais, aqueles que eu já citei. E eles estão estabelecidos na Resolução 125 de 2010. Quais sejam a confiabilidade, decisão informada, competência, imparcialidade, independência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes, empoderamento e validação. Vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído de alguma forma com todos vocês. Pedimos a todos que nos acompanham, que em nossas informações, que façam a sua inscrição em nosso canal do YouTube, ajudando com perguntas ou críticas, para que possamos melhorar o conteúdo do canal, de forma que agradecemos a todos, forte abraço e contamos com todos em uma próxima informação. Até lá e